Olá, esse é mais um vídeo do Caem Já Responde da playlist de pré-cálculo e o assunto que vamos abordar hoje é a introdução a funções, imagem, domínio contra domínio. Vamos começar falando sobre o que é uma função. Resumidamente, uma função é a relação que associa cada elemento de um conjunto de entrada a exatamente um elemento do conjunto de saída. Numa função, existem três componentes que sempre estão presentes. O domínio, que é o conjunto de todos os possíveis valores de entrada x para a função. O contradomínio, que é o conjunto de todos os possíveis valores de saída y que a função pode produzir. E a imagem é o conjunto de todos os valores que a função realmente produz quando aplicada aos elementos do seu domínio. Como assim? Bom, vamos ver. Seja uma função f de A em B, dizemos que o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Já a imagem será o conjunto formado quando aplicamos a função f em x existente em A, que irá resultar em um elemento y existente em B, como podemos observar aqui. Esse elemento y é a imagem de x quando aplicamos a função f. E uma observação é que o conjunto imagem de uma função sempre estará contido no contradomínio da função. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui temos o conjunto A, que tem os elementos 0, 2 e 3, e B, que tem os elementos 0, 3, 6 e 9. A função f de A em B transforma o x existente em A em 3 vezes x, existente em B, ou seja, o triplo de x. Então, temos que f de x é igual a 3x. Quando aplicamos a função em cada elemento do conjunto A, obtemos um elemento correspondente em B. F de 0 é igual a 0, f de 2 é igual a 6 e f de 3 é igual a 9. Assim, podemos observar que o domínio é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B e a imagem é o conjunto formado pelos elementos que obtemos aplicando f de x em A, ou seja, 0, 3 e 9. Partindo para o próximo exemplo, aqui temos o conjunto A formado por -2, 1 e 3, e o conjunto B formado por 0, 2, 4, 5 e 10. f de A em B é definida por f de x igual a x ao quadrado mais 1. Podemos observar de primeira que o domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto B. Agora, aplicando a função A, todos os elementos de A, vemos que f de -2 é 5, f de 1 é 2 e f de 3 é 10. Ou seja, o conjunto imagem é formado pelos elementos 2, 5 e 10. Nesse próximo exemplo, podemos ver que a função é f de naturais e naturais, ou seja, o domínio e o contradomínio são um conjunto de números naturais, que são todos os números inteiros não negativos. A função é definida por x mais 1, então podemos ver aqui que a função sempre dará o sucessor de um número a qual for aplicada. Então, como o conjunto é infinito, podemos observar que f de 0 é igual a 1. Então, o conjunto da imagem será todos os naturais não nulos, que demarcamos com esse n com asterisco. Até agora, nós falamos sobre os conceitos básicos de funções, incluindo domínio, contradomínio e imagem. Agora que entendemos esses fundamentos, vamos avançar para a próxima etapa. Funções definidas por fórmulas matemáticas. Uma função definida por uma fórmula matemática é uma maneira de expressar a relação entre os elementos do domínio e do contradomínio de forma precisa e concisa. Essas fórmulas nos permitem calcular o valor da função para qualquer entrada do domínio de maneira direta. Vamos começar com alguns exemplos simples para ilustrar como uma fórmula matemática pode definir uma função e como podemos utilizar essas fórmulas para encontrar os valores correspondentes no contradomínio. Aqui temos f de A nos reais, tal que f de x é igual a 2x menos 4. E A tem os elementos menos 4, 1 e 0. Qual é o conjunto imagem? Vamos aplicar f de x em A. F de menos 4. Substituindo x por menos 4, temos 2 vezes menos 4, menos 4. E em seguinte temos menos 8, menos 4, que é menos 12. Agora, substituindo x por 1, temos 2 vezes 1, menos 4. 2 vezes 1 é ele mesmo, menos 4 resulta em menos 2. Por fim, substituindo x por 0, temos 2 vezes 0, que é 0, menos 4, que resulta em menos 4. Ou seja, o conjunto imagem é menos 12, menos 2 e 4. No próximo exemplo, vemos que o domínio e o contradomínio são números reais, como podemos ver aqui, R em R, tal que y é igual a 6x menos 2 mais x ao quadrado. Determine a imagem para x igual a 3. Então, substituindo o x por 3 na função, temos que f de 3 é igual a 6 vezes 3 menos 2 mais 6 ao quadrado. 6 vezes 3 é 18 menos 2. E 6 ao quadrado é 36.
18 menos 2 é 16, mais 36 dá 52. Ou seja, a imagem de f de x quando x é igual a 3 é 52. Vamos partir para um exemplo mais complexo. Aqui temos f de r asterisco em r, ou seja, o domínio é o conjunto de números reais não nulos, marcado por um asterisco no r, e o contradomínio é o conjunto de números reais, tal que f de x é igual a 5x menos 1 sobre 2. Determine f de 2 e f de x mais 3. Então, vamos começar substituindo x por 2. Então, temos que f de 2 é igual a 5 vezes 2 menos 1 sobre 2. 5 vezes 2 é 10. Temos 10 menos 1 sobre 2. Aqui, quando temos essa operaçãozinha com fração, podemos usar o método para resolver, onde pegamos o denominador e multiplicamos pelo número, e depois somamos com o numerador, mantendo a base. Então, fica 2 vezes 10, que é 20, 20 menos 1, mais com menos dá menos, então fica 20 menos 1, que é 19. Ou seja, f de 2 é 19 sobre 2. Aqui em f de x mais 3, temos uma expressão como variável na função. Vamos substituir x por x mais 3. Aqui temos que f de x mais 3 é igual a 5 vezes x mais 3 menos 1 sobre 2. Distribuindo o 5, temos que 5x mais 15 menos 1 sobre 2. Aqui temos uma operação com fração de novo. Como no último exemplo eu usei um método, irei mostrar como fazer uma operação com MMC. Todo número divisível por 1 é ele mesmo, então vamos por 15 sobre 1, que é a mesma coisa de 15. Aí multiplicamos o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração e o denominador da primeira fração com o numerador da segunda fração. E assim fica o numerador final. Para o denominador final, multiplicamos ambos os denominadores das frações. 15 vezes 2 é 30, 1 vezes menos 1 é menos 1, então o numerador fica 30 menos 1. 1 vezes 2 é 2, então o denominador é 2. 30 menos 1 é 29, então fica 29 sobre 2, ou seja, f de x mais 3 é igual a 5x mais 29 sobre 2. No próximo exemplo, temos que f de x é igual a 2x mais 5 e g de x é igual a 4x mais a. Sabendo que f de 2 mais g de 4 é igual a 23, determine o valor de a. Para esse exemplo, temos que descobrir o valor de a. Então, vamos começar tentando descobrir qual é o valor de f de 2 e de g de 4. Substituindo x por 2 em f de x, temos que f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais 5. 2 vezes 2 é 4, mais 5 dá 9. E agora, substituindo x por 4 em g de x, temos que g de 4 é igual a 4 vezes 4 mais a. 4 vezes 4 é 16, então g de 4 é igual a 16 mais a. Agora vamos substituir esses valores na operação f de 2 mais g de 4 igual a 23. Substituindo f de 2 e g de 4, temos 9 mais 16 mais a, que é igual a 23. 9 mais 16 é 25, daí isolamos o a para saber qual é o valor dele. Então, fica a igual a 23 menos 25, que ficou negativo porque passou para o outro lado. 23 menos 25 dá menos 2, então o valor de a é menos 2. Para o último exemplo, temos que f de reais em reais, tal que f de x é igual a 3x mais 6, se x é menor que ou igual a 4, ou x ao quadrado se x for maior que 4. Determine f de 2, f de 4 e f da raiz de 18. Vamos começar por f de 2. 2 é menor que 4, então cai no primeiro caso. Então, vamos substituir o x por 2 na função 3x mais 6. Então, temos que f de 2 é igual a 3 vezes 2 mais 6. 3 vezes 2 é 6, 6 mais 6 é 12. Aqui em f de 4, como 4 cai no primeiro caso, substituímos x por 4 na primeira função. Temos 3 vezes 4 mais 6. 3 vezes 4 é 12, 12 mais 6 é 18. No último caso, temos f da raiz de 18. Aqui vemos que a raiz de 18 é aproximadamente 4,24. Não é a raiz exata, então como fazer? Aqui você pode pegar uma raiz exata próxima, como por exemplo a raiz de 16. Se a raiz de 16 é 4, então a raiz de 18 será um número maior que 4, que cai no segundo caso, onde f de x é x ao quadrado. Então fica a raiz de 18 ao quadrado. Cortamos a raiz com o expoente, que é 2, o que nos dá módulo 18, que é 18. Esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação das próximas videoaulas. Se tiver alguma dúvida ou sugestão do tema, deixe um comentário aqui abaixo. E muito obrigada por assistir. Até a próxima.